1 de Pedro 5,7: lançando sobre ele toda vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Palavras de Pedro, referindo-se a Jesus, pessoa que Pedro andou com ele 3 anos e meio aproximadamente, e Pedro viu o estado de vida, não só o estilo, mas também o estado de vida que Jesus vivia, e como Jesus era tranquilo, como Jesus realmente, mesmo sendo humano como foi, tinha essa estabilidade emocional, isso que vem do interior, de uma forma extraordinária. E Paulo fala da mesma coisa sem ter convivido com Jesus fisicamente. Olha aí as duas situações. Eu vou começar exatamente abordando isso. Um viu, andou com Jesus, esteve com Jesus, que foi o caso de Pedro. Pedro andou com Jesus, viu a sua serenidade, a sua tranquilidade, o seu lado emocional, mas Paulo não andou fisicamente com Jesus. Paulo não. E como pode duas pessoas falar da mesma coisa de uma forma igual? Falando a mesma coisa de forma igual. Pedro diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade. E Paulo diz a mesma coisa, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Um andou, viu, sentou, cheirou, bebeu, comeu, junto com Jesus. Viu o seu estado de vida. O outro tem mais conhecimento do estilo de vida do que do estado, mas a palavra é simples de explicar. Paulo também era um homem cheio do Espírito Santo. E Paulo aprendeu muito com o Espírito de Deus a ter a vida tão formidável que teve. Não simplesmente ser o apóstolo que fez mais que todos. Não. A vida de Paulo não consiste simplesmente no que ele fez. Ele fez mais que todos os apóstolos juntos. Fez. Mas a vida de Paulo consiste na vida que ele viveu. Na vida que ele viveu. Paulo é o único que diz assim: eu tenho como esterco todo o meu passado, toda a minha filosofia, todo o meu intelecto. Eu tenho como um esterco. Eu reduzi tudo isso a nada para aprender com Cristo. Então Paulo, ele abriu mão da sua intelectualidade, ele abriu mão dos seus títulos, ele abriu mão de tudo que ele era para ser. Ele abriu mão do que era para ser. Ser o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. E as palavras de Paulo no final da sua vida foram estas: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Era uma vida completamente nas mãos do Senhor e para o Senhor. Ele não tinha uma vida apenas na mão do Senhor, mas ele tinha uma vida para o Senhor, para cumprir a vontade de Deus, os desígnios de Deus.
E Paulo fez isso com muita precisão. E ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Louvado seja Deus. Na aula passada, nós falamos de quatro tipos de ansiedade. Falamos da agorafobia, que trata-se de um transtorno onde o indivíduo sente medo e evita lugares e situações que possam causar pânico. Falamos de estresse pós-traumático, é aquilo que a pessoa sofre durante a sua vida, durante o curso da sua vida, um estresse pós-traumático que pode ser realmente evidenciado por situações de violência, por situações de catástrofe, também pode acontecer por uma perda muito profunda, pode acontecer devido a uma situação como um assalto, como uma catástrofe de afogamento, queda de avião, e a pessoa fica viva, e aquilo lhe trouxe um traumatismo estressante. Falamos também da ansiedade generalizada, é o transtorno da ansiedade, é o TAG, é caracterizado pela ansiedade excessiva, preocupação exagerada com os eventos da vida cotidiana. Falamos também das fobias e paramos nas fobias e demos alguns exemplos de fobias, como acrofobia, medo de altura, aracnofobia, medo de aranha, castrofobia, medo de catástrofe e de aspectos ambientais, claustrofobia, medo de lugares fechados, fobia social, medo de pessoas e da exposição, tem medo de se expor, glossofobia, medo de falar em público, hematofobia, medo de sangue, injeções e feridas, monofobia, medo de ficar sozinho, nicrofobia, medo da noite ou do escuro, tanatofobia, medo da morte, zoofobia, medo de animais. E qual o próximo tipo de ansiedade? É o transtorno de pânico. Transtorno de pânico, também chamado como síndrome do pânico, é um transtorno. Esta é uma das doenças que afeta 1,6% da população mundial. Pelo menos 1,6% da população mundial tem transtorno do pânico. O transtorno do pânico, para cada um homem, 2 mulheres, afeta as mulheres numa maior proporção. Enquanto o transtorno do pânico afeta um homem, já afetou 2 mulheres. Esse problema é caracterizado decorrente do episódio de ansiedade ou medo intenso. Por causa do medo intenso e por causa da ansiedade generalizada, a pessoa entra em pânico, no transtorno do pânico. Basta ter um perigo real ou uma causa aparente. A pessoa se sente amedrontada e perde toda reação que deveria ter para ir de encontro a isso.
E a pessoa tem reações físicas gravíssimas. Gravíssimas. Além da pessoa ter problema de insônia, mas tem certas reações físicas desagradáveis, como, embora os ataques de pânico não ameacem a vida, elas podem ser muito assustadoras. Os ataques de pânico e as suas reações e os seus sintomas. O indivíduo sente que está perdendo o controle, ele sente que ele perdeu o controle das coisas, que ele não está tendo controle, que a mão dele não está segurando o copo, que a mão dele não está firme no volante. Tudo isso. Então, porque a pessoa fica confinada dentro de casa? Por causa do excesso de medo. Ela tem medo que possa cair, ela tem medo que possa ter um infarto. Ela diz assim: eu estou morrendo, eu estou passando mal, eu estou infartando, mas não está acontecendo nada. É apenas um transtorno que leva ao nome de uma ansiedade, de transtorno de pânico. É um estado de ansiedade, é um transtorno na ansiedade da pessoa, é um desequilíbrio na ansiedade que a pessoa está tendo e a qual ela está passando mal, está com falta de ar. Às vezes ela diz estar trêmula, mas ninguém vê esses tremores, ninguém vê esses tremores, e o leigo só sabe dizer: é coisa da sua mente. Verdadeiramente é, mas o leigo usa essa expressão: é coisa da sua mente. Isso é psicológico. Não é psicológico, não, é mental. É mental, é transtorno mental. Essas coisas acontecem na mente, tá? Quando fala de ansiedade, essas preocupações, elas são desencadeadas na mente. É na mente do ser humano. Por isso devemos ter uma mente muito tranquila, uma mente realmente sã, sadia. E para isso, só Jesus para dar. Só Jesus para dar. Lhe digo com toda a precisão, as técnicas que é usada na psicologia, as técnicas que são usadas em outros campos medicinais, clínicos, tá? Então, usa-se técnicas para melhorar, mas para resolver o problema, só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não são os antidepressivos, não são os remédios dopantes, não. Existem técnicas para melhorar, sim. O profissional na área realmente da psicologia, da psiquiatria e até outros terapeutas poderão resolver a situação de melhoramento, mas a cura só vem do Senhor Jesus. Amém? A crise ainda é marcada por temor ou desconforto intenso, palpitações, tremores, dificuldade de respirar, sudorese e sensação que irá desmaiar ou enlouquecer. Aí o estado já está bastante mesmo preocupante. Quando os sintomas físicos aparecem com densidade e esse desconforto é intenso, aonde a pessoa realmente começa no seu físico a ter tremores, palpitações, dificuldade de respirar, é porque aquilo já
está prejudicando ou já prejudicou algum dos órgãos da pessoa, como por exemplo o sistema respiratório ou pulmões, entendeu? Esse alto grau de ansiedade desenvolve doenças físicas, não desenvolve apenas doenças mentais, mas desenvolve doenças físicas. Por isso tem que se ter muito cuidado, por isso precisa-se obedecer o que Jesus disse, o que Paulo também ensinou. Jesus ensinou, Paulo ensinou, Pedro ensinou. Isso aqui não é coisa de brincadeira. A Bíblia não é para se brincar com ela, não. Ter a Bíblia como um conceito religioso. Não, a Bíblia tem que se ter como um manual de vida. Quem me entende? Alguém me entende? Tenha a sua Bíblia como um manual de vida, não com aquilo que realmente lhe favorece, com aquilo que eu acho. Porque tem muito crente cheio de achismo, cheio de coisinha, sofrendo por desobediência. Ele abre a porta para a desobediência, e a Bíblia diz que o maligno ele tem autoridade sobre os filhos da desobediência. Se a Bíblia diz, se Jesus disse que não é para andar ansioso com coisa alguma, não é para andar mesmo. Não é para andar mesmo. Jesus, ele não fez aqui nenhuma teoria. Os principais de hoje, os sábios de hoje, baseiam as suas falas em teorias. Em teoria, os técnicos na área de saúde e na área terapêutica emocional, eles baseiam em teorias. Jesus não baseou em teoria de ninguém. Ele não disse, eu estou citando a teoria de quem quer que seja. Ele disse, não andeis ansioso por coisa alguma. Não ande. Paulo e Pedro já diz, lança as vossas ansiedades sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Todos nós temos ansiedade, sim, precisamos dela, sim, mas até o ponto que ela não é exagerada. Até o ponto que ela não é exagerada. Ansiedade ajuda a nos colocar um pouco para frente, mas a ansiedade saudável. Imagina você, dona de casa, pegou a vassoura de manhã, 8 da manhã pegou a vassoura para limpar a sua casa, meio-dia ainda está limpando. A ansiedade presta para você realmente dizer, vou terminar isso aqui 9 horas. Não vou ficar a manhã toda com isso. Então ela é benéfica para realmente dar o equilíbrio na vida. Agora, quando ela passa a ser exagerada, a pessoa passa a realmente ter problemas. Jesus não disse que o ser humano não teria ansiedade. Ele diz que tem ansiedade. Lance sobre ele toda a ansiedade. Ele diz que tem. É importante ter. É importante você pegar o seu carro e dirigir com cautela, dirigir realmente com tranquilidade, mas ter um tempo de viagem. Ter um tempo de viagem. Você não vai daqui para Salvador e dizer 5 horas da tarde chego lá. Não, você tem que dizer, não, daqui a 2 horas eu estarei em Salvador. Então a ansiedade equilibra isso aí. Mas quando há exagero, aí agora é transtorno da ansiedade. Porque todos os profissionais sabem que a ansiedade está no ser humano. Está no ser humano. Então os profissionais tratam de quê? Dos transtornos da ansiedade, daquilo que está em demasia. Observe isso. Então tremores, dificuldade de respirar, sudorese, sensação que irá desmaiar ou enlouquecer. Tudo isso acompanha um grave episódio de ansiedade. Então, isso é transtorno do pânico, aonde é chamado também de uma forma não correta,
síndrome do pânico. Essa palavra não é correta. Se expressam, mas não é correta. A palavra correta é transtorno. A palavra científica é transtorno do pânico, que é proporcionado por ansiedade e medo. Ansiedade e medo. Agora vamos falar a respeito do TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno obsessivo compulsivo. Isso é um tipo de ansiedade? É. O que são obsessões e compulsões? Primeiro, obsessões. As obsessões são ideias, pensamentos e impulsos. Ideias, pensamentos e impulsos que surgem de maneira repetitiva. Por exemplo, a pessoa tem uma ideia, um pensamento e um impulso para comprar. Então ela tem a ideia, vou comprar um calçado. Pensamento veio, tem um impulso. Agora, quando isso fica repetitivo, isso torna-se um transtorno, que é chamado de transtorno obsessivo compulsivo. E aí desenvolve uma doença mental, que a pessoa não para de comprar, não deixa de dever. E não é só na área financeira, ela pode se desenvolver na área financeira, na área alimentar. A pessoa pode desencadear uma compulsividade para a alimentação também, para o sexo. Tem pessoas que são obsessivas, compulsivas no sexo também. Observe, geralmente vêm acompanhados de sentimentos de medo e culpa por serem inapropriados aos momentos. É aquilo, compulsivo, o obsessivo compulsivo, ele compra alguma coisa e daqui a pouco, quando chega em casa, com aquilo que comprou, ele diz: me arrependi de ter comprado. Quando é no outro dia, ele vai e compra outra coisa. Porque para ele o comprar faz bem, faz com que ele descarregue a tensão. Mas isso ele gerou repetidamente. O seu transtorno obsessivo compulsivo foi devido que ele pensou, mas não parou para pensar. Porque todo pensamento que vem à nossa mente, ele pode ser repensado. Nenhum pensamento vem à sua mente e à minha mente para ser executado de imediato. Não, temos que bloquear, temos que dominar. Não, o que é isso aí? Eu tenho que pensar direito sobre isso. Mas o obsessivo compulsivo, ele não repensa. Ele não repensa, ele não quer nem saber. Depois ele se arrepende, ele faz e continua fazendo, fica naquela compulsividade e naquela obsessividade. Prestem atenção nisso, porque isso é muito comum e pega qualquer classe da sociedade, pega qualquer pessoa, pega qualquer pessoa. O compulsivo, ele diz assim: mesmo que eu me dê mal, eu faço. Mesmo que eu quebre a cara, eu faço. Ele precisa de tratamento. Uma pessoa compulsiva, você viu a pessoa repetir certas situações na vida por várias vezes, então ela sofre de um transtorno
obsessivo compulsivo. Obsessivo compulsivo. Pode ser na alimentação, pode ser na vida financeira, pode ser na autoimagem, pode ser na sexualidade. Pode ser. Tem uma pessoa que ela, por exemplo, desenvolve o transtorno obsessivo compulsivo na autoimagem. Ela tem que estar olhando-se no espelho quase que sempre. E ela vai estar colocando defeito nela quase que sempre. Ou vai estar realmente se elogiando, ou de um lado certo ou do lado errado, ou de mais ou de menos. Mas isso é os sintomas de uma pessoa que sofre de transtorno obsessivo compulsivo. Podemos ver os sintomas: limpeza, higiene. É uma pessoa realmente que é descontrolada na limpeza e na higiene. Na simetria dos objetos. É uma pessoa que sofre do transtorno obsessivo compulsivo. Tem que ser tudo no mínimo detalhe. A caixa de som tem que estar ali, milimetricamente ali. O microfone tem que estar no lugar ali certinho. Então, esse tipo é um tipo de sintoma que a pessoa desenvolve por sofrer da ansiedade, aonde desenvolve esse tipo que é chamado transtorno obsessivo compulsivo. Limpeza, higiene, simetria com os objetos, autoimagem, sexualidade, acumulação. E tanto é para o lado positivo como negativo. Tem pessoa que acumula dentro da sua casa muita sujeira. É também um transtorno compulsivo e obsessivo. Já tem outra que acumula o exagero da limpeza. Tanto pode dar para o lado da limpeza, como também para o lado da sujeira, para o descaso. E aí a pessoa diz assim: não, fulana está deprimida. Às vezes nem chegou a depressão ainda na vida. É apenas um transtorno obsessivo compulsivo. Nem todas as pessoas que têm transtorno de ansiedade, elas desenvolvem assim do dia para a noite essa doença aí que agora é febre no mundo. Que é o quê? Vocês lembram dela? É o quê? Depressão. A febre hoje no mundo é a depressão. Qualquer coisa é depressão. E nem sempre é depressão. Pode estar a caminho dela. Pode estar a caminho dela. Compulsões são as manifestações físicas das obsessões, gerando comportamento ou rituais. Exemplo de compulsões comum: lavar as mãos várias vezes já se torna um ritual. A pessoa ter que lavar as mãos durante o dia diversas vezes. Pessoa se olhar no espelho durante o dia diversas vezes. Pessoa analisar o seu próprio corpo. E também na área alimentar e na área sexual. Repetição de rituais no andar na rua. A pessoa cria realmente até um ritual para andar. Ela quer andar de forma diferente. Ela acha que o andar dela, de qualquer maneira, chama a atenção. Tá? Uma pessoa que tem esse transtorno evita pisar em rachadura, desenvolve a superstição, tanto religiosa como uma superstição de medo.
é medrosa, não pode. Uma das coisas comuns no sintoma desse tipo de pessoa que sofre desse transtorno da ansiedade obsessiva e compulsiva, o TOC, é que ela vai averiguar a fechadura da casa mais de 2, 3 vezes, 4, para ter certeza que está fechado. Deixa eu ver se está fechado. Deixa eu ver se está fechado. Deixa eu ver se eu fechei. Deixa eu ver se eu fechei. Todos esses tipos aqui são tipos de ansiedade. Todos esses sintomas são sintomas variáveis de transtornos da ansiedade. Transtornos da ansiedade. 7º tipo de ansiedade: fobia social. Fobia social. Há realmente uma palavra comum que se usa para isso. Fulano é antissocial. Não, ele sofre de um transtorno. E esse transtorno chama-se fobia social. Ele não tem medo de gente por ele mesmo. É uma coisa que foi desenvolvida pela mente dele. Então ele tem medo de aglomeração. Ele tem medo de ser exposto. Ele esconde tudo para que ninguém saiba, porque ele tem medo de exposição. Para uma pessoa que sofre de fobia social, é mesmo que matá-la. Se você tem uma pessoa que sofre de fobia social e mandar ela ficar de pé diante de uma grande multidão, ela já vai ficar de pé pálida ou vermelha demais, ou ela vai ficar vermelha ou pálida. Esse tipo de transtorno leva a pessoa a ter medo persistente. Por quê? Porque ela tem medo de ser avaliada. A pessoa tem medo de ser avaliada. Tem medo do que vão achar. O que é que vão falar de mim? O que é que vão dizer de mim? Então ela procura ao máximo evitar se expor. Ela procura ao máximo evitar que as pessoas façam avaliação a respeito delas, porque elas têm a fobia social, tá? São pessoas que ficam apavoradas com a ideia de ir a uma festa, a um evento social, o falar em público. Elas evitam todo e qualquer tipo de contato social. Aí nós dizemos: você é antissocial. Antes de falar certas coisas, entenda a pessoa. A pessoa pode estar passando, sofrendo de uma ansiedade, e compete aqueles que entendem, aqueles que sabem orientar. Quem não sabe, não tem técnica nenhuma para orientar, encaminha a um psicólogo, a um psiquiatra, a um psicanalista. Encaminha a uma pessoa que tem condições de orientar. Não dê orientação vazia, que você não sabe, porque existem técnicas para a cura ou o alivio disso. Mas eu digo a você que é só um alívio, é um paliativo, porque a cura mesma vem do Senhor. É o Senhor que cura. Amém? Então, muito cuidado, amado. A Bíblia diz que nós devemos ser muito cautelosos no falar. Muito cautelosos no falar, porque às vezes podemos falar algo
a uma pessoa, falar algo de uma pessoa, e isso ser um motivo dela ficar mais doente ainda. Mais doente ainda. Então, conforme diz a Bíblia, há poder nas palavras. Se eu não tenho as palavras certas, eu devo dizer: ó, procure uma pessoa para cuidar de você. Procure uma pessoa, vá a um psiquiatra, vá a um psicólogo, vá a um psicanalista, vá a um terapeuta. Busque ajuda. Eu não sou a pessoa certa para lhe dar essa ajuda. E porque se você orar com a pessoa e levar a pessoa à oração, sem questionamento, sem querer apontar o que ela é, o que ela fez ou deixou de fazer, entendeu? Quando Freud lançou no mundo a psicanálise, o ápice de Freud foi levar as pessoas à interpretação de sonhos. Lacan segue realmente o mesmo pensamento e as mesmas técnicas e as teorias, e desenvolve coisas maiores. Para Lacan, um pesadelo não é nada mais, nada menos do que culpa. Veja como fala a psicologia, a psicanálise a respeito de coisas que para nós coisas que aparentemente normal, mas para as pessoas técnicas, estudadas, estudiosas nessa área, quando a pessoa tem muitos pesadelos, é porque ela tem dentro de si muita culpa. Muita culpa. E o que é que acontece no meio cristão? Cristão não pede perdão, cristão não confessa pecado, cristão não se abre para Deus. E aí o que é que vai acontecendo? Vai desenvolvendo transtornos na ansiedade. E depois pega uma bela de uma doença, e a doença depois desenvolve um câncer, e aquilo que Jesus fez na cruz não valeu de nada. Porque na cruz do Calvário, Jesus me curou. Na cruz do Calvário, Jesus nos sarou. Está escrito na palavra de Deus que Ele transpôs das trevas para o seu reino de luz. Então hoje vivemos num reino de luz. E o padrão de vida do crente está escrito: é vida abundante. Mas o crente, quando fala em abundância para ele só se vê rico, cheio de dinheiro. Não importa que a sua alma esteja podre, não importa que o seu interior esteja vazio, mas ele estando cheio de dinheiro, ele tem a vida abundante. Não é a vida abundante que Jesus prometeu. Quem me entende, diga amém. Aleluia. E por fim, mas antes de falar da última, ainda falando um pouquinho mais sobre a fobia social, esse comportamento é caracterizado de um distúrbio conhecido popularmente como fobia social, ou transtorno da ansiedade social, que damos um nome pejorativo, até grosseiro e até ofensivo. Você é antissocial. E apenas dizemos isso pensando que estamos ajudando. Não, não estamos ajudando, não. Não estamos ajudando, não. Oitavo tipo de ansiedade é a ansiedade induzida por substâncias. Ansiedade induzida por substâncias, como álcool, maconha, cocaína, remédio.
Amém? Tem gente que não pode sentir um estralo na cabeça, imediatamente tem que tomar um comprimido. Tem outro que não pode dar um espirro, já estou resfriado, peraí, faz aí já. Cuidado, entre a droga ilícita para a droga lícita, a diferença é só a quantidade. É só a quantidade e o transtorno que ela causa, a ansiedade que ela produz. A ansiedade. Então, por isso nós chamamos de ansiedade induzida por substâncias. São ansiedade que são desenvolvidas pelas substâncias que são ingeridas. Uso de determinadas substâncias que pode levar a um ou mais transtornos. Os sintomas aparecem durante a intoxicação e pode aparecer um mês após a pessoa ter ingerido aquela substância. Os transtornos induzidos por substâncias incluem intoxicação, abstinência. São dois transtornos: a intoxicação e a abstinência, a dependência. Já são três. E isso provoca transtornos mentais, que são transtornos induzidos por substâncias. A primeira coisa vem o medo. Se eu parar de tomar, eu morro. Se eu parar, se eu abrir mão, eu morro. Se eu deixar de tomar um gole de cachaça todo dia, eu morro. Então, já está vivendo a dependência. Vivendo a dependência. Abstinência. Eu não tomei. Eu não tomei. Se eu não tomei, eu não vou me sentir bem. Se eu não tomei, eu preciso tomar para me sentir bem. Preciso tomar aquela bebida. Preciso fumar aquele cigarro de maconha. Preciso cheirar aquela cocaína. Eu preciso, porque não fiz, então tenho abstinência. Tenho que fazer sempre, porque ela me faz falta. Então isso é um transtorno, uma ansiedade, e essa ansiedade é induzida, é uma indução pelas substâncias. O transtorno pode ocorrer independentemente de uma substância ser ou não ser permitida por lei, ser socialmente aceitável ou ser aceita para uso médico. Tem alguns médicos que realmente, ao aviar uma receita para algum tipo de medicamento, ele é taxativo: usa esse medicamento por 3 dias, por 7 dias, pare, assim que desapareceu o sintoma, pare. Tem outros medicamentos que, infelizmente, por causa da ansiedade já transtornada, aí tem medicamento que é para uso contínuo, ou por causa realmente de uma enfermidade física generalizada, que pode estar em alguma parte do corpo da pessoa, como no cérebro, como no fígado, como no sangue. Aí o uso contínuo de medicamento. Mas geralmente a ansiedade induzida por substância leva exatamente a isso. A pessoa que injeta drogas também pode desenvolver problemas relacionados à própria injeção, em vez de estarem relacionados com a droga, principalmente as infecções. Observe isso, que pode um usuário de drogas desenvolver uma infecção, sim, falta de higiene,
material não esterilizado e por aí vai. A tolerância significa que a pessoa precisa de uma quantidade cada vez maior de droga para poder sentir os efeitos originalmente causados pela quantidade menor. Não, eu tenho que tomar, eu me sinto bem se tomar 2, se tomar 3, se tomar 4, se tomar 10, e aí toma uma overdose e morre. Quem está me entendendo, diga amém. Quem é que gera essa vontade de tomar mais? A mente. A mente acelerada. Outro dia eu perguntei a alguém: você sabe o que é uma mente acelerada? A pessoa tumbiou assim para me responder. Eu disse: olha, a mente acelerada é com os pensamentos que estão na mente. A mente acelerada, ela fica impossibilitada de produzir, ela não produz, ela não acelera a produção. Por isso ela é acelerada, porque ela está sempre moendo e remoendo, vivendo realmente num estado brutal daquilo que está dentro da mente. E não tem capacidade de produzir coisa nova nenhuma. Uma pessoa que tem uma mente normal, ela está sempre produzindo. Sempre produzindo. Ela é muito dinâmica, muito prática na sua produção. Ela sempre acha o remédio e a solução para as coisas. Sempre acha. Por isso vem realmente a linguagem da pessoa proativa. Proativa é uma mente que está sempre progredindo, é uma mente que está sempre projetando, é uma mente que está sempre criando e não estagnada, cheia de coisas que não pode jogar fora. A tolerância é isso aí. A pessoa passa de 1 para 10 e o organismo tolera mais aquela substância. Quanto mais aquela substância, melhor para o organismo. E isso também é um dos sintomas da ansiedade induzida por substância. Abstinência diz respeito a sintomas que aparecem quando a pessoa para de tomar substância ou toma uma quantidade muito menor do que normal. A abstinência dá origem a diversos sintomas. Quais são os sintomas de uma pessoa abstinente de substâncias? Então, os sintomas são desagradáveis. Pode haver tremura, pode haver palpitação, pode haver desmaio. A pessoa pode desmaiar porque não tomou. Não tomou. E o que pode produzir mais? Transtornos mentais induzidos por substâncias são alterações mentais. Ok? Os transtornos mentais induzidos por substâncias mentais são alterações. Observe que agora não estou falando de transtorno, eu estou falando de alteração. Alteração. Existem certas quantidades, por exemplo, de uso de entorpecente que uma pessoa usa, não vai causar transtorno, vai causar alteração mental. Aí a pessoa vai ficar doente mesmo. Doente mesmo. Aí agora não vai precisar só da ajuda de um psicólogo, de um psicanalista,
mas vai precisar da ajuda de um psiquiatra. Por quê? Porque aquele uso de droga levou a uma alteração mental. E isso pode acontecer pelo uso ou pela abstinência. Alguém me entendeu? Pode acontecer pelo uso e pela abstinência, pelo ficar sem tomar. Por isso, a pessoa que toma um remédio controlado, nunca pare sem a orientação do médico. Por quê? Porque a abstinência pode causar um problema maior, muito maior. Ou seja, pode causar uma alteração cerebral. Agora não é questão de mental mais, cerebral. Pode causar agora um transtorno físico no cérebro. Então a pessoa, para realmente sair daquela dosagem de medicamento que toma, tem que ser com a orientação do seu neurologista, do seu psiquiatra, do seu médico. Ele vai fazer o trabalho de diminuindo, de acordo com os exames que ele vai fazer, e principalmente um exame de sangue que detecta a quantidade de medicamento no sangue. Alguém me entende? Está me entendendo? Ótimo. Então observe isso. Os transtornos mentais induzidos por substâncias são alterações mentais originalidade pelo uso de abstinência de uma substância que se parece com transtorno, mas não é. É apenas uma alteração. Qual a diferença, entre uma pessoa que psiquiatricamente foi diagnosticada com uma alteração? É porque ela é doente da cabeça. Ela é doente, tem uma doença no cérebro. Ela não tem um transtorno, ela tem uma alteração. Notaram a diferença? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Há uma diferença. Nem todos doentes mentais, ele tem uma alteração. Ele pode ter um transtorno. E nem todos que são doentes têm transtorno. Pode ter uma alteração mental mesmo, que nós chamamos que pode ser um foco, pode ser uma lesão, diversos fatores. Mas a solução para tudo isso, em primeiro lugar, é Deus. Amém? É Deus. É Deus. É Deus, é a pessoa se abrir para Deus. É como diz a palavra do Senhor aqui em Filipenses 4: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas antes eu quero ler o versículo 4, aonde Paulo disse: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. O que é que Paulo está dizendo aqui em Filipenses 4:4? Ele está dizendo: se alegra em Deus, se satisfaça em Deus, se regozije em Deus, tenha satisfação em Deus. Amado, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas Deus não é o Deus que lhe satisfaz. Ela está sempre buscando outra alternativa de satisfação. Meu irmão, se você é crente, nasceu de novo, quem tem que satisfazer a sua vida é Deus. Aleluia! Quem tem que preencher a sua vida é Deus. Porque Paulo não tinha isso. Olha o que Paulo diz: outra vez eu vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Muitos crentes estão na igreja por estar, muitos crentes estão na igreja por causa de benefícios, por causa de coisinha, mas não pelo prazer que tem em Deus. Se eu não tenho um prazer em Deus, então eu não tenho prazer na vida.
A vida veio de Deus, a vida é de Deus. E só quem pode dar alegria à vida de uma maneira confortável, significante, é Deus. Não é o paraíso que eu encontro na praia tal. Não é o sexo com a mulher mais bonita do mundo. O meu prazer, a minha satisfação deve ser Deus. Deus. Vamos acabar com atos religiosos, com hipocrisias espirituais, e sermos verdadeiros cristãos. Verdadeiros cristãos. Você pode estar com muita alegria aqui, mas amanhã você tem um desafio: dobrar o seu joelho e orar. E se amanhã você não põe o seu joelho para orar, você esteve aqui, ouviu, mas não significou nada. Nada. Veio atrás de uma palavra bonita, veio atrás de conhecimento, mas não daquilo que verdadeiramente a sua alma e o seu interior está precisando. Você entende? E Paulo diz: regozijai-vos no Senhor, se alegrai-vos no Senhor, tenham uma vida de felicitação em Deus. Não busque ter uma vida de felicitação fora, dos prazeres do mundo. A Bíblia está sempre dizendo: não amo o mundo. No versículo 5, Paulo vai dizer: seja a vossa amabilidade conhecida, seja a vossa equidade, seja o vosso prazer, seja a vossa satisfação conhecida. Crente está vivendo sem essa satisfação, sem esse prazer de ser crente. É um tempo em que o crente quer as coisas do mundo para se alegrar. Ele não quer se alegrar em Deus. Ele não quer ter prazer no Senhor. Ele acha que fazendo isso e aquilo, ele vai ser feliz. Nós só somos felizes em Deus. Em Deus. Interessante é que precisamos do céu dele, mas não precisamos dele. Queremos ir para o céu dele, mas não queremos satisfazer a vontade dele. Isso é hipocrisia, irmão. Isso é secularismo. Isso é uma vida religiosa onde Deus está fora, aonde Deus não vale nada. E aqui diz: seja a vossa amabilidade, a vossa equidade conhecida de todos, homem, porque perto está o Senhor. Nós precisamos andar pelas ruas e as pessoas dizerem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Ei, homem de Deus, vem cá, conversa comigo. Ei, mulher de Deus, vem cá, conversa comigo. Mas passamos nos corredores das avenidas desta cidade e de outras cidades e nem sequer somos notados. Mas quando chegamos aqui, dizemos que estamos cheios da presença do Senhor. Oramos em línguas, profetizamos, mas ninguém vê a amabilidade de crente na nossa vida. Ninguém vê a equidade, um semblante de um crente alegre, a satisfação de ter o nome escrito no livro da vida. É por isso que muitos são deprimidos. É por isso que muitos vivem ansiosos, porque lhe falta a pessoa mais importante, que é a presença do Deus vivo e poderoso. Falta-lhe isso. Então ele é um peso para a família, ele é um peso para o trabalho, ele é um peso para os amigos. Os amigos: oh, você chegou, hein? Já veio aqui de novo. Não tem aquela satisfação, não tem aquele contentamento. Todos se reuniam aos pés de Paulo,
até mesmo dentro da prisão. Dá para você entender isso, meu amado? Todos se reuniam aos pés de Paulo, até mesmo dentro da prisão. Paulo não tinha picuinha, não tinha coisinhas. Na prisão ele dizia: bendito seja o Senhor, estou aqui para fazer a vontade de Deus, estou aqui pelo querer de Deus. Ele não ficava ali debatendo, murmurando, questionando, porque eu estou aqui, é a política, é não sei quem, é o governo, é Nero, é o diabo. Não, ele está sempre dizendo: eu posso, porque o Senhor me fortalece. Eu posso, porque Deus está comigo. Deus era real na vida de Paulo, e esse mesmo Deus que foi real na vida de Paulo, Ele quer ser real na tua vida, na minha vida. Deus não está perdido na história. Quando Ele diz que é o Deus que nos sara, Ele é o Deus que nos sara. E finalizo dizendo as palavras de Paulo: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas tudo pela oração, pela súplica, pelas ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Quem entendeu, diga amém. Aplauda ao Senhor e se coloque em pé.